A noz e o campanário. Um corvo pegou uma noz e levou-a para o topo de um alto campanário. Segurando a noz com as patas, começou a bicá-la para abri-la. Porém, subitamente a noz rolou para baixo e desapareceu numa fresta do muro. Muro, meu bom muro, suplicou a noz, percebendo que estava livre do bico do corvo. Pelo amor de Deus, que foi tão bom para você, fazendo alto e forte, enriquecendo com esses belos sinos de tão belo som. Salve-me, tenha pena de mim. Meu destino era cair entre os velhos ramos de meu pai, prosseguiu a noz. Permanecer no rico solo coberto de folhas amarelas. Por favor, não me abandone. Quando eu estava sendo atacada pelo terrível bico daquele corvo feroz, eu fiz um voto. Prometi que, se Deus me permitisse escapar, eu passaria o resto da minha vida dentro de uma frestinha. Essa fábula é uma fábula de Leonardo da Vinci de 1452. Calma, que eu não terminei a história, tem a conclusão. E se você não tem o hábito de ler fábulas, eu acredito que ler isso vai mudar muito a sua vida e tem muita contribuição. E se você não me conhece, meu nome é Daiane Morales, eu sou consultora de imagem pessoal e falo de desenvolvimento pessoal, porque essas coisas andam juntas, sabe? Não tem como dissociá-las, sabe? Divorciá-las. Desenvolvimento pessoal e imagem pessoal são coisas que estão ali bem casadas. E a conclusão é, ela se acomoda então naquela frestinha do muro, da parede, e quando ela se acomoda, fica ali confortável e ela começa então a criar raízes. Essas raízes se fortalecem, esses dão um lugar a troncos bem desenvolvidos e retorcidos, galhos robustos, densos, até que a parede percebe o infortúnio, o infeliz incidente de que ela se desestruturou. Ao provocar ali o auxílio, a trazer ali acomodação e conforto, aquele pedido, né, de misericórdia, e também depois de tantos, digamos, tantos atributos ali reconhecidos pela nós, né, você é tão forte, alto, né, enfim, e você poderia me acomodar, sou tão pequenininha perto de você. Não ignore o contágio. Inclusive, no livro 48 Leis do Poder, fala sobre o poder do contágio. No sentido bom, positivo, e no sentido negativo, que é esse o caso. Eu vou te dar uma dica. Identifique o descontente. É importante na sua vida social, na sua vida relacional, profissional, que você ajude, faz parte, né, de nós, assim, nos compadecermos e ajudarmos. Se isso não acontece, alguma coisa de errado está acontecendo com você, não é mesmo? Né? A gente tem que ajudar. Mas cuidado para não se perder, se desestruturar. E principalmente daquelas pessoas que têm isso como atributo, não é um estado de uma situação complicada, é uma vida turbulenta, é um padrão estático. Então, cuidado, identifique o descontente. É, inclusive, uma das 48 leis do poder, para quem conhece esse maravilhoso livro que liberta você de ser trouxa. Mas vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode observar é o poder positivo do contágio, que você deve se contagiar. Por exemplo, se lhe falta generosidade, se associe aos generosos para que você aprenda ali com eles essa grandeza. Se lhe falta, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo histórico para você, não vou falar sem fundamentação, pelo menos histórica. Se você se diz assim uma pessoa muito isolada, se associe com uma pessoa que seja gregária, ou seja, com uma pessoa que goste de se relacionar, né, de conversar. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de preguiça social, assim, para falar a verdade, eu tenho muita preguiça social, eu prefiro um livro a pessoas, eu não me orgulho disso não. Que para mim às vezes precisa valer a pena, sabe? Eu não gosto de conversar com pessoas que o assunto se resume a pessoas e no sentido muito maldoso da palavra, sabe? Não curto muito não. Mas se você quer se desenvolver, né, uma pessoa bem-sucedida e quer ter uma imagem, né, como eu falo, né, eu falo de imagem pessoal, quer ter uma imagem pessoal muito bem feita, né, bem acabada, se associe a pessoas que de alguma maneira tragam, agreguem a sua vida. Eu vou trazer um exemplo histórico. Talleyrand, eu acho que, mas eu não sei se é assim que se pronuncia. Talleyrand e Napoleão, e você conhece Napoleão Bonaparte. A história se passa porque
Talleyrand era uma pessoa aristocrática, inteligente, ali da França. E Napoleão ainda era um simples camponês, né, com um palavreado talvez assim muito tosco, muito comum, ao passo que Talleyrand era uma pessoa que era admirada pela beleza, pela beleza das suas palavras, pela forma com que ele pela forma que ele agia. Ele era uma pessoa admirada pela corte. E Napoleão, observando a sua falta, aquilo que faltava nele, e aquilo que Talleyrand tinha, ele começou a se associar a Talleyrand. Ou seja, para aprender, né, para se tornar. E a gente vê que muitas pessoas conhecem Napoleão Bonaparte pelo que foi, né, historicamente, e não sabem nada sobre Talleyrand. E Talleyrand foi quem deu o pontapé inicial no sentido de desenvolvimento. Então, se você quer, de algum modo, ser bem-sucedido, se associe, ou seja, se contagie com pessoas daquilo que lhe falta. Então, tá te faltando, né, felicidade, você tem um caminho muito melancólico de viver, se associa aos felizes, às pessoas que estão ali contentes e vibrando. Se lhe falta certa administração, se associa aos afortunados. E trazendo um exemplo até mesmo no esporte, Rebeca Andrade, a nossa medalhista aí, olímpica, ela se associou a pessoas que podiam, de alguma maneira, contribuir para a sua formação. É estar no lugar certo e com as pessoas certas. E, como eu falei, não se esqueça do contágio negativo, daquele contágio que pode te desestruturar, ajudar, auxiliar pessoas, ter compaixão é um atributo, é uma virtude. Entretanto, todavia, não se perder também é muito prudente, muito sábio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, envie para alguém. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário, se você já passou por algum infortúnio, né, de ajudar alguém, muitas vezes de não avaliar o descontente, identificar o descontente, ou se você já teve, assim, muitas boas situações, experiências e vivências positivas no contágio, ou seja, com pessoas que te ajudaram a alavancar na sua vida. Um beijo e até o próximo. Tchau!